Vamos ler esse salmo lindo, lindo, lindo aqui da palavra de Deus. Salmo de número 23. Vamos ver aqui. Isso. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Versículo 6 e último. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos ver juntos em outra versão, que a minha versão ela é mais contextualizada. Coloca, por favor, no versículo 1. E nós vamos ler juntos esta leitura da tela, tá legal? Isso, bota no 1 aí, Danielzinho, 23:1, fica ligado aí. Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Só um minutinho, é a mesma versão que eles botam lá. Dá para mudar agora a versão? Isso, muda aí para mim. Enquanto ele vai mudando, a gente vai ler o tradicional, porque a nossa mente, ela é tão programada que a gente tem dificuldade de aceitar o novo. Vou dar um exemplo. Vamos lá? Vou testar vocês. Eu vou falar e vocês vão responder, tá bom? Boa noite! Se eu falar assim. Uma noite agradável para todos. É a mesma coisa do boa noite para responder? A mente dá aquela bugada, aí você mete um amém porque você está na igreja. Mas se você está em outro lugar e alguém fala uma noite agradável para todos. Aí um vai falar para você também, o outro para sua avó, para sua tia. Vai ficar perdido, porque a nossa mente ela é programada para aquilo. Boa noite, boa noite. Então as versões elas criam esse choque na nossa mente. Vamos lá então, na versão tradicional, Almeida. Nem sabe, né, Daniel? Daniel está viajando, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acho que é essa daí mesmo. Vamos lá? Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. É tradicional? Vocês estão teólogos, hein? Sabe tudo de Bíblia. Vocês identificaram mais do que a mim. Ok, vamos lá no 1 então, filho. Isso, vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz... e me guia. Ainda que eu ande por um vale, não temerei, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo. E na tua casa, ó Senhor. Ainda moderninha, né? Amém. Tá bom? Pois é. Então preste muita atenção no que Deus vai te ensinar nesse versículo que você conhece talvez há 10. Quem aqui conhece há mais de 10 anos esse versículo? Acho que desde pequeno a gente escuta o Salmo 23. Desde pequenininho, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora presta muito atenção o que Deus vai te ensinar. Se você puder até anote, 23 motivos que tem nesses salmos para você ser feliz e afastar a tristeza do teu coração. Primeiro, quando diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor. Sabe o que significa isso? Bênçãos de Deus e proteção. Bênçãos de
Deus. Quando a Bíblia diz nesse texto, o Senhor é o meu pastor, esse versículo você pode descortinar ele, porque vai ter coisa. Imagine, se Deus é o meu pastor, eu tenho cuidado dele. Quantas vezes você precisou de alguma coisa e nos 44 ele vai lá e te supre, te ajuda, te abençoa. Você está passando por uma fase X e lá alguém vai te mandar uma palavra, um versículo, um vídeo, alguma coisa. É esse Deus que toca no coração das pessoas para que as pessoas cheguem até você. Então, quando você tem Deus como pastor, você tem tudo. Talvez você não tenha o que você quer ter. Muitos de nós ainda não têm uma casa própria, muitos de nós não têm o emprego dos sonhos, muitos de nós não passaram num concurso que gostaria, muitos de nós não temos um negócio que gostaríamos de empreender. Mas se eu lembro que Deus é o meu pastor, minha cabeça muda. Eu olho para uma dificuldade, não com tristeza, não como derrota, não como que aquilo vai me perseguir para os meus dias, mas eu tenho um Deus que é o meu pastor. Lembra quando eu narrei para vocês, uma das piores fases da minha vida, né, que eu passei, eu me senti só por um período de tempo, eu senti até que Deus parecia, mas eu sabia que Ele não tinha me abandonado, mas parece, tem momento que o céu fica, sabe, cinza, né? E parece que ele te abandonou. Porém, Deus usou a vida de uma irmã para cantar um hino num grupo de estudo que nós tínhamos, e ela dizia nesse louvor que eu mandei para vocês aí por transmissão há um tempo atrás: eu sou o teu amigo. Quando tristes estavas, eu que te dei a mão, eu que te levantei, sou eu teu, desde o ventre da tua mãe, sou eu o teu amigo. Então, quando nos falta até os amigos, Ele é o nosso amigo. Olha que loucura que tem na Bíblia, que quando uma mulher se separa, ou o marido morre, enfim, a mulher fica sem o esposo, ele diz: eu sou o teu marido. Olha isso, que loucura isso. Um pastor desse que consegue suprir, é o provedor. Eu conheço mulheres que foram abandonadas pelo marido, né? O camarada virou a cabeça, saiu, largou a mulher com um filho pequeno. Largou. E você vê Deus cuidando dessa mulher. Deus provendo. Deus dando estabilidade. O que é isso? Deus dando sanidade, porque um troço desse deixa uma pessoa louca. E Deus é aquele que fortalece. A pessoa perde um ente querido. O Espírito Santo é o único que consola as grandes dores. Você pode ver que você vai no sepultamento, você pode dar a palavra mais linda para a pessoa não está nem se ligando. A pessoa está aérea, como dizia minha mãe. Só o Espírito Santo, porque depois do sepultamento todo mundo vai para casa. Aquele povo que estava lá chorando, se entristecendo, dando abraço, cada um vai para sua casa, até o pastorzinho aqui, ó. Deus continua consolando aquela pessoa. Quando eu perdi a minha mãe, misericórdia. Eu fiquei 2 anos para conseguir pegar as fotos dela. 2 anos. Até hoje tem um vídeo lá que eu gravei no Dia dos Pais, ela mandando uma mensagem para os pais aqui. Acho que tem uns 3 anos isso. Eu não consigo assistir esse vídeo até hoje. Mas, você me vê triste? Você me vê cabisbaixo? Você me vê choroso? Não, porque o meu pastor me consola. Pegou a chave? Tá aí um motivo para você não ficar triste. Mesmo que amigos, quem quer que seja nessa terra. Aí eu vejo a palavra de Deus se cumprindo quando ele diz assim: eu não te abandonarei. Eis que estarei convosco só uma vez por semana, sim ou não? Todos os dias, mas não é todos os dias da semana, nem do mês, nem do ano tal. É até a consumação, até o fim do mundo. Tu tem melhor amigo que esse? Quantos amigos saíram da tua vida? Não levante a mão, por favor. Quantos parentes saíram da tua vida? Parente adora meter o pé, né? Se tu melhorar, então, melhora para tu ver.
Tá lá pedindo coisa, eles estão teu amigo. Tu parou de pedir, ele já começa a afastar. Pode quem quiser abandonar, que Deus tenha misericórdia deles e de nós. Mas o nosso Deus é o nosso pastor. Pegou a chave? Olha isso, hein? Primeiro versículo. Fala assim, segundo versículo, pastor. Eu sei que tá frio, mas vamos botar a força de Deus nessa alma aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Nada me faltará. Eita, vou parar de pregar. A Bíblia está errada, porque me faltou comida por um bom tempo. Faltou comida para mim, faltou comida para alguns aqui, faltou dinheiro, faltou saúde em alguns momentos, sim ou não? Teve situações que faltaram amigos, faltaram uma porção de coisas, sim ou não? Nós morreu, nós está aqui, então não faltou o que era essencial para a tua vida, amém? É isso aí, quando a Bíblia diz, nada vai faltar, está querendo dizer daquilo que é importante para você. Faltou comida, mas está eu aqui, ó. Não tenho vergonha, isso aqui é meu troféu, Gabs. Não tem nenhuma vergonha, meu troféu. Não falem da minha barriga, é de estimação. Não, tem que perder, tá? As nutricionistas ficam aí se contorcendo. Eu vou fazer uma dieta. Mas eu quero que você entenda. Eu passei necessidade, fome, em alguns momentos. Mas está eu aqui, bonito, de pé. Sabe o que significa isso? O que era importante para mim não faltou. Agora eu vou liberar uma chave para você. Faltou dinheiro, faltou comida, faltou amigos, faltou apoio em alguns momentos. Água. Tem água, é um soro. Tem sais minerais, tem tudo que é necessário. O sol, o vento, o ar. Deus deixou 8 remédios na natureza. Depois, meu amigo Rodrigo, procura lá esses 8 remédios para você colocar lá no seu, tá bom? Empreendimento lá. Olha aqui, 8 remédios na natureza, Deus deixou. E deixou também outras coisas naturais para você matar a fome. Quem passou fome, comia mato lá, caruru, taioba, para matar a fome. Nós não passou? Então, não me faltou. Faltou o pão artificial. Mas a minha mãe fazia aipim com manteiga. Quando não tinha manteiga, ela fazia aipim com molhinho de tomate, cebola, um negocinho doidinho que ela fazia para a gente molhar e comer. Quando faltava o café, ela fazia o chá de erva cidreira com leite. Quando não tinha o leite, era o chá de erva cidreira puro. Vocês estão entendendo? E da onde veio a erva cidreira? Da natureza, da terra de Deus. Da onde vinha o aipim? Pegou a chave? Mas quem não entende essa palavra vai falar, eu passei fome, não tinha pão. Ei, observe bem, alguém te alimentou, infeliz. Alguém te alimentou. Então, em nome de Jesus, quando a Bíblia diz nada te faltará, e quando a Bíblia diz nada vai faltar, é provisão. Não é dizendo assim, a Bíblia não diz assim não. Não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar amizade. A Bíblia não diz o que não vai faltar. A Bíblia diz que nada. O nada significa o que você precisa vai ter. O que você não precisa pode ser que falte. Quem está entendendo, diga amém. Então, primeiro motivo para você ser feliz. O Senhor é meu pastor, bênção de Deus, proteção de Deus. Nada me faltará, provisão. O meu Deus me proveu até agora. Para quem não teve pão, ter uma quedinha aqui no negócio, tranquilo. O mesmo Deus que me sustentou ainda me deu uma barriguinha, quer dizer, a barriga não foi Deus não, a barriga fui eu mesmo no McDonald's, ok? Mas o mesmo Deus que me sustentou é aquele que vai continuar me sustentando. 3, Ele me faz repousar. Sabe o que significa isso? Cuidado. A gente já entrou em cada furada. Quem aqui, eu quero ver se vocês são corajosos. Eu me exponho para vocês. Quem aqui já encarou um baile funk? Levanta a mão. Quero ver os irmãos aí. Rodrigo, até tu. Que isso, hein? Lado A e lado B.
Os jovens nunca saberão o que é isso. Seresta. Alguém já foi para Seresta? Gabs? Ainda fez assim, amarradona, ó. Fui. O seu avô, né? Ela vai com o avô dela fazer companhia. Mas dançou também, que Deus viu, hein? Que doideira, irmão. A maioria dos bailes, às vezes, era dentro da favela. Vai ter um baile lá no Vilar Carioca. Agora não é, graças a Deus é comunidade, tá direitinho. Agora lá pode entrar e sair tranquilo. Mas na minha época, tu entrava e não sabia se ia sair. Entendeu? Gouveia, esses lugares aí. Eita, Jeová. Entendeu? Agora não, agora tá tudo pacificado, né? Graças a Deus. Deus é bom. Aí o que acontece? Olha que doideira. Você tá aqui, sim ou não? Ele cuidou de você. Não faltou o cuidado dele. Faltou? Não. E olha que a gente passou fogo, como a Bíblia diz, para não passar fogo no peito que se queima. No peito, passou na cabeça. Teve gente que abusou. Bêbado, dormindo na rua, o cachorro lambendo a cara do infeliz. Imagine essa cena. É bom nem falar exemplos, né? 4. Em pastos verdejantes. Ele faz você repousar em pastos verdejantes. Sabe o que significa isso? Ele te dá visão. Quando eu digo visão, não é visão natural, não. Quem aqui quer ter uma vida melhor, tem o anseio de ter uma vida melhor, deseja uma vida melhor para os seus filhos? Levanta a mão. Dificilmente alguém vai falar assim, eu quero me lascar todinho e vou fazer filho para se lascar. Ninguém vai fazer isso. Sabe por quê? Não te falta visão para melhorar. O que te falta às vezes é disposição. Às vezes te falta um pouquinho de dinheiro para melhorar mais ainda. Por isso tem que fazer os cursos para ter, né? Tá? Entenderam? Então, Deus está provando para você que Ele te deu visão. Eu estou sem perspectiva de futuro. Para um pouquinho. Olha para dentro de você que você vai ver sonhos, habilidades e talentos que você tem, que Deus te deu. Só isso aqui, ó. Dons, habilidades e talentos que você tem, Ele já te deu para não te faltar nada. A Bíblia diz que a mão que se retém, preguiçosa, ela não prospera. Mas a mão diligente, esta prosperará. Ou seja, a gente às vezes não quer produzir, não quer ali produzir para a gente. Mão produzindo, não é trabalhar para os outros só, é produzir para você. A gente às vezes não quer, por isso que às vezes a gente não melhora. Então Deus ele já deu até talentos e habilidade para você melhorar na sua visão lá em cima, mas na frente. Mas infelizmente a gente é negligente. Ele é real quando ele diz que nada vai te faltar. Então ele te deu bênção de Deus, ele te deu provisão, ele te deu cuidado, te deu visão. E quando ele diz, leva-me para junto das águas de descanso, ou águas tranquilas, alívio. Em todo momento que eu e você passamos por situações terríveis, ele sempre dá uma aliviada. Eu chamava isso de mimo de Deus. O troço estava pegando, estava brabo. Daqui a pouco vinha uma bencinha, um negocinho. Eu chamava de mimo de Deus, mas isso aqui na Bíblia chama-se alívio. Sabe o que é alívio? Eu estou aqui com 4 bolsas, 2 de um lado, 2 do outro, andando a pé, vindo de Campo Grande para cá. No meio do caminho já está pesando, porque de lá para cá, 5 quilos de arroz chega aqui com 20, não é verdade? Aumenta. Então, no aumento o arroz é que você fica mais cansado e psicologicamente você tem mais peso. E aí, venho eu com 4 bolsas, um peso, um fardo. Vem alguém e fala, meu amigo, deixa eu levar 2 bolsas para você. Logo, essa pessoa pega 2 bolsas e eu posso dividir e pegar uma bolsa em cada braço. É alívio. Pode reparar, quando o negócio está pesado para o nosso lado, Deus ele não vai tirar todo o teu peso. Sabe por quê? Se Ele tirar tudo e nos der uma vida boa, a gente se esquece dele. Se Ele der muito dinheiro, se Ele te der tudo o que você pede, Ele te estraga. Por isso, Ele sempre está aliviando a carga. Ele diz isso, me dá o seu fardo que é pesado e pega o meu que é leve, mas é um fardo. Ele não te alivia da cruz e nem do fardo.
Ele não te livra da cruz e nem do fardo, ele te alivia. Então, se você está passando por uma luta, Deus falou que nada vai me faltar e eu estou passando por luta. Repara bem como ele alivia o peso. Teve lutas que a gente passou que parecia que a gente ia morrer, parecia que a cabeça ia explodir, parecia que você ia surtar. Imagine uma mulher que passa por uma situação dessa, o bebê, novinho, e o marido, fica aí, tchau. E ainda aparece com uma... Como é o nome daquele negócio que faz em lâmpada? E vocês que estão falando, eu não falei nada. As irmãs logo, gambiarra, pastor, gambiarra. Gambiarra daquela toda emendada, toda lascada. Né? Que geralmente, né? E às vezes não, às vezes a gambiarra tá bonita, por fora, mas por dentro tá com os fios tudo quebrado. Aí depois que o irmão vai usar lá, que rebenta tudo na mão dele, né? Mas o irmão toma choque e fica lá agarrado. Olha aí, escute bem. Imagine a cabeça de uma pessoa dessa, com criança para cuidar. Aí ele vai lá e dá um alívio. Salmo 23 é real ou não? Sim ou não? Vamos para o outro. Refrigera a minha alma. Meus irmãos, todos os problemas do ser humano não estão na cabeça, não estão no físico, estão na alma. Aprende isso. Se você cura a sua alma, você vai diminuir muito as suas psicossomáticas, as suas doenças da carne e da cabeça. Quando você está com a alma muito cheia de lixo, com raiva, com ódio, com rancor, raiz de amargura, enraizando tudo, você fica doente, aparece até mancha roxa. Tu nem tomou uma pancada, aparece... Deixa a Manu, deixa ela. De tais é o reino dos céus, né, Manu? Amém, irmã. Isso, está evangelizando no meio da igreja, né? Isso, olha aí, ó. Isso. Isso, Manu. Tá na casa do seu pai, né, irmã? Gente, agora olha para cá. Isso, deixa ela falar em línguas aí. Aí, escuta bem, presta bem atenção. Presta bem atenção nisso. Quando você está numa situação terrível, que a tua alma está extremamente angustiada, você está com ódio de alguém, com raiva de alguém, se você ficar ligado a partir de agora, vai vir. Não tem quando você está com azia e você toma aqueles negocinhos, né, que desce e vai aliviando. Eu só conheço um, não vou dar o nome para não medicar ninguém aqui, não falar que a pessoa morre aí, falar que eu mandei aí, tá? Mas tem um remedinho aí que você toma, mastiga o comprimido e você toma e aquilo na hora, é 1 segundo, aquilo vai, ó, quando você tiver com um problema na alma, observa bem se não vem um sentimento, um pensamento assim, ó, deixa isso para lá, libera essa pessoa. Mas aí você que não tem conhecimento da palavra, fala, não deixa não, olha o que ela falou, olha o que ela fez. Aí eu vou falar para você aqui o caso. Quando eu estava estudando, eu falei isso na escola bíblica, o mundo espiritual, né, para fazer a série O Segredo, que falava muito do mundo espiritual, e também um estudo que eu dei na pandemia sobre maldição e bênção. Eu estudei muito do que eu já sabia, eu fui buscar mais conhecimento para estudar o mundo espiritual. E um desses estudos tinha o caso de uma mulher. Ela estava incorporada por um demônio, e ele dizia exatamente o seguinte, escute isso. O marido dessa moça falou para ela um dia, eu te odeio, eu não gosto mais de você, eu não sinto mais nada por você. E aí teve aquela briga, ela na hora sentiu ali a palavra, ele mandou pelo WhatsApp a palavra, ela sentiu, se entristeceu, a alma dela entenebreceu. Aí ele disse, não foi nesse dia que eu entrei nela. Todo dia ela ficava ouvindo o áudio do marido falando repetidas vezes. Ali eu entrei na vida dela. Porque à medida que ela ia ouvindo, ela ia tendo sentimento de ódio, de rancor, de raiva. E esses sentimentos, como eu já ensinei, atraem. Escute isso. Então, o que eu quero que você entenda? Toda vez que você passar por uma situação com alguém, não vai te faltar o alívio para dizer, não leve isso adiante. Perdoe. Não carregue isso no teu coração, libera. Aí você começa, aí é o áudio sendo repetido. Não, mas ele falou isso. Ai, mas ele falou aquilo, mas eu não mereço. Aí você começa, como eu fiz um dia. Uma pessoa falou coisas pesadas para mim.
E eu ficava lembrando disso. Você vê a pessoa falando, você ouve a pessoa falando, você lembra do rosto da pessoa falando. Mas quando eu aprendi sobre isso, eu falei, eu preciso liberar. Eu não posso deixar, porque Deus me dá alívio. E Ele deu alívio. Olha bem, toda vez que alguém te magoa, alguém te machuca, alguém te dá uma palavra negativa, repare bem como é que o alívio vem. Vem uma pessoa do nada e te dá uma palavra positiva. Mas as pessoas deixam essa que deu a positiva e se apega a que falou a palavra. Essa pessoa que veio é um alívio. Uma irmã contou um caso muito interessante, né, de que ela estava passando por um momento na vida dela e várias pessoas estavam criticando a fase que ela estava passando. E uma pessoa foi lá e deu uma palavra, e ela estava muito em dúvida daquilo que ela estava vivendo, daquele momento, né, de transição que ela estava passando, e ela estava com muita dúvida, né, da situação. E aí vem uma palavra de uma pessoa, de um adolescente, e dá uma palavra boa para ela. E diz, olha fulana, você está bem, você está linda, que não sei o quê. E aquilo ali tirou aquela pessoa daquela situação. É o alívio. Repare bem, todas as vezes que você estiver mal, vai aparecer alguém, vai aparecer uma mensagem, vai aparecer alguma coisa, um louvor, para te tirar, para te dar um alívio. Quem está entendendo, diga amém. Vamos caminhar um pouquinho mais. Sexto, refrigera a minha alma. Isso não preciso nem explicar, né? Quantas vezes eu e você passamos por situações em que parece que a situação não vai mudar, mas você sente um refrigério. O negócio está pegando e você sente uma paz. Você sente uma... Está todo mundo atribulado e você sente uma paz. Isso é um refrigério. Refrigério também não te falta. Pastor, mas eu estou atribulado. Observe, sempre vai ter um refrigério. Às vezes uma palavra, uma mensagem é um refrigério para você falar, puxa, eu estou no caminho certo. Outra coisa, guia-me pelas veredas da justiça. Sabe o que é isso? Direção. Ninguém se perde de Deus por falta de direção. Se uma coisa nós temos que dizer é que Deus nos dá direção. Não nos falta direção. Até o cego, ele vai para qualquer lugar. Nós já tivemos aqui um casal de pessoas deficientes visuais que eles viajavam para a Argentina, esquiavam, trabalhavam no centro da cidade, pegava trem, pegava BR, pegava ônibus. Eles viajavam mais do que eu, que tem 2 olhos aqui, bonzinho. Viajava de eu falava, meu Deus do céu, eu me perco na cidade, eles estão indo lá para a Argentina. Sabe o que é isso? Senso de direção. Quando eles falavam aqui na frente, eles olhavam assim. Eu, às vezes, vou orar, né? Aí eu fecho o olho, quando eu termino a oração, eu estou aqui, ó. Eu perco a direção. Eles não. Eles têm senso de direção. Deus deu senso de direção para todo mundo. Então você não pode falar, eu estou perdido. É um pecado você dizer que está perdido. Porque Deus te dá senso de direção. Amém? Quando Ele diz que não falta nada, é nada. Vamos para mais um motivo. Por amor do seu nome. Sabe o que é isso? Amor. Teu pai pode não ter te amado. Tua mãe pode não ter te amado como você acha que ela deveria amar. Seu marido, ou seja, quem for nessa terra, o seu pastor, o teu Deus, o meu Deus, não deixa faltar amor para nós. Às vezes tem mãe que o filho não dá carinho, tal, aí você ganha abraço de todo mundo, cara. Às vezes o filho não ganha carinho dos pais e tá outra pessoa te abraçando. Às vezes você não tem amizade na família como deveria ter e Deus levanta outros amigos. Aí a Bíblia fala, há amigos mais chegados que não falta amizade, não falta amor. Pode faltar o que você quer. Eu queria ser amigo do Neymar. Aí vai te faltar essa amizade aí. Mas nunca vai te faltar a amizade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vamos prosseguir um pouquinho mais, um motivo para você ficar feliz. Ainda que eu ande, confiança. Ainda que eu esteja numa situação difícil, ainda que eu ande por um vale complicado, tribulação, deserto, não vai te faltar confiança. Tanto é que você está aqui. Com toda a luta que você já passou na sua vida, você está aqui. Sabe por quê? Você ainda confia. Se você ainda é cristão, você continua crendo. Crer é confiar. Então, quando a Bíblia diz que nada vai te faltar, confiança não vai te faltar. Amém? Vamos lá, então.
Ainda que eu ande, confiança, pelo vale da sombra da morte, proteção. Nós já andamos muito pelo vale da sombra da morte. Passamos por lugares perigosos, ou se aconteceu um assalto, 1 minuto antes de você passar, você estava passando quase para ser assaltado, e Deus te deu livramento, ou você passou, o próximo foi assaltado. Talvez aquele assalto te mataria. Você já foi assaltado, como já aconteceu aqui, de pessoas que a gente conhece serem assaltadas, e o ladrão não fazer nada além de levar um bem. Isso é vale da sombra da morte. Covid foi o jardim da Disney. Foi um vale da sombra da morte. Que muitos, infelizmente, não conseguiram, ou felizmente, porque tiveram pessoas que foram estão esperando para ir para o céu. Mas escute bem, você e eu passamos pelo vale da sombra da morte. Não nos faltou proteção. Amém? Amém? Não temerei mal nenhum. Segurança. Você tem que ter segurança. Pastor, eu tenho medo. Troca essa palavra por prudência. Pastor, eu tenho prudência. Eu, por exemplo, eu tenho prudência de não andar de madrugada. Eu tenho prudência de evitar certos caminhos. Eu tenho prudência. Eu não tenho medo, eu tenho prudência. Não diga que você tem medo. Diga que você é prudente em relação àquilo. Porque quem tem Deus não pode temer o mal. A Bíblia diz, aquilo que o homem teme é o que lhe sobrevém. Se você teme algo, você pode estar atraindo aquilo para a tua vida. Então você tem que decidir hoje e dizer, Senhor, a tua palavra diz que não vai me faltar proteção, não vai me faltar segurança. Então eu creio na tua palavra, o Senhor vai me guardar. E ainda que aconteça alguma coisa, a Bíblia não está dizendo que ninguém vai te assaltar, ninguém vai te roubar, não é isso. Está dizendo que Ele vai te proteger. Quem está entendendo, diga amém. E aí, não temerei mal algum, segurança, porque tu estás comigo, amparo. Ele é que te ampara. Se não fosse Deus, quando a pessoa perde um ente querido, quando a pessoa passa por uma enfermidade, quando a pessoa passa por uma situação difícil, Ele ampara. Não sei se você já teve essa sensação de parece que tem alguém te segurando, porque Ele ampara. Então não te falta amparo do teu Pai. Por isso que se faltar um pão, eu não posso me entristecer pelo pão que faltou, porque não me falta amparo. Não me falta direção, não me falta proteção, não me falta provisão. Quem está entendendo, diga amém. Porque tu estás comigo, amparo, o teu cajado e a tua vara me consolam. Essa palavra consolo aqui, está falando de correção. Eu estou rebeldezinho, eu quero fazer o que eu quero, aí vem Deus e tum, fique quietinho aí, para de fazer isso, fica quieto, sossega. Isso não nos faltou. Quantas vezes a gente quis fazer alguma coisa sem consultar a Deus, sem fazer, orar e tomar a frente, e a gente tomou o que a gente chama, e a gente traduz para a nossa linguagem, deu com os burros na água, nadou e morreu na praia, deu com a cara na parede, não tem essa expressão? É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. O teu bordão, o teu vara e o teu cajado me consolam. Toda vez que eu e você estivermos indo para outra direção, tomando qualquer outra decisão ou fazendo qualquer coisa, o cajado vai comer. Quando eu queria ajudar além do normal, quando eu queria fazer do meu jeito, da minha forma, pensando até que eu estava fazendo bem e estava fora do que Deus quer que seja ou entende que seja, cajado comia pesado para o meu lado. Por que eu não desisto quando Deus me dá os salavancos? Porque eu leio na palavra dele que ele também usa o cajado. O cajado, ele tem por função, ele geralmente tinha, a vara e uma volta. A vara, essa parte aqui é para a ovelha. Tá todo mundo indo aqui. A ovelha quer sair para ir voltar, tal, tá na hora de ir para o aprisco. O pastor, ele vai lá e bate para ela voltar. E quando ela está indo muito longe, tira o gancho e traz de volta. Eu, com 12 anos, ovelhinha,
Me sentindo. Pra que igreja? Negócio chato, um homem de terno lá falando, parecia repórter, não entendia nada. Eu vou meter o pé pro mundo. Meu irmão mais velho, meu mentor, meu coach, falou, já tem até lugar pra gente ir. Tem umas festas aí. Eu falei, é nós. 12 anos, eu e ele. Ele mais velho. Vambora. Paramos de ir pra igreja. A ovelhinha, ó. Só que eu vou revelar um segredo para vocês. Vou revelar o esquema, irmã. Como é que a gente fazia para engobar Zefinha? Gambelar, engambelar. Conhece essa palavra, engambelar? Zefinha. Zefinha era águia. Zefinha era águia. Zefinha não era fácil. Ela sentada na igreja, a gente, mãe, nós vai ali brincar. Porque a gente não está entendendo nada. Ela vai, mas volta. Tá, beleza. A gente saía. Sabe para onde a gente vinha, gente? PIB de Campo Grande, centro de Campo Grande, ali, perto da rodoviária. Eu e meu irmão, quando a ovelha quer fugir, irmão, não tem dificuldade. Para lavar louça, para ajudar pai e mãe, é difícil. A gente andava de lá até a estrada do Campinho ali, no início. A gente já morou ali, tinha uns amigos ali, a gente vinha para cá para brincar. Andava, o culto rolando e a gente vinha, brincava 10, 20 minutos, voltava de novo. Foi assim que a gente foi se afastando. Quando chegava lá, Zefinha falava, o que o pastor falou? O Satanás, que é mestre em dar desculpa, já tinha dado para a gente a expertise. A gente pegava o boletim, lembra que tinha um boletim falando tudo o que ia acontecer, a mensagem, texto bíblico, nós lia e falava, hoje ele pregou sobre isso, isso e isso, ainda falava o versículo, olha que... Aí Zefinha, que bênção. Tadinha da Zefinha. Até hoje ela não soube disso. Aí nos afastamos para longe. Fomos para o mundo. Aonde eu ia, era só cajadada. Me matou? Não. Batia, aí eu, caramba, não dá para ficar aqui. Poxa vida, onde eu ia dava uma treta, não dava certo, não vingava. Até um dia que ele meteu aqui, ó, e puxou. Diz para mim se falta isso. O meu irmão, até o momento, já voltou, saiu, voltou, e agora está fora. Mas eu vejo Deus o tempo todo, cajadada, e puxa ele entra para o aprisco, daqui a pouco ele sai de novo. Mas não falta na vida do meu irmão, na minha vida, provisão e cajado. Você está entendendo? Então, se o meu irmão, por algum momento, faltou alguma coisa na minha vida, não foi por Deus, foi por mim. Quem está entendendo, diga amém. Se está faltando alguma coisa na sua vida, nesta noite Deus está dizendo para você, nada te faltará. Se você entender essa palavra, nada te faltará. E aí, preparas uma mesa, sustento. Deus está sempre preparando uma mesa para nós. Quando não tem o pão, tem a pipoca. Não tem a pipoca, tem o matinho lá. Mas quando você fica na fidelidade, no amor, que você aprende e amadurece, a mesa vai ficando um banquete. Meus irmãos, eu falo para vocês isso como testemunho, não é chorando miséria, como dizia minha mãe, né? Chorar miséria. Minha mãe tinha um dicionário só dela. Aí, escuta, não é isso, mas escute bem. O que eu já passei de necessidade, como muitos aqui, pelo carinho, pelo amor, pelo fato de hoje eu me dedicar a Deus, não como ministério, mas como ser humano. Irmãos, às vezes a mala do carro vai cheia. É 3 bolos, vou falar até, não vou nem botar no plural, para ficar bem, 3 bolos. Esses dias eu ganhei um baião de 2, irmão, mas é para 4 ou 5. Aquele baião não era de 2, não, era de 5. Baião de 5. Com queijo, como é que é o nome? Coalho. Tinha mais costela do que arroz e o feijão no negócio. Você está entendendo? Aí um chama, hoje eu rejeitei um almoço aí num lugar aí. Por causa da Paula. Que ela não estava, não estou bem. Mulher, né? Aí a gente foi para casa, tal, legal. Amém, glória a Deus, tá, meu amor? Estou contigo, eu te amo. Ficou no coração, mas está tranquilo. Aí, estou brincando. Escute bem, quem já passou necessidade, hoje,
é convidado. Hoje, recebe. Na pandemia, meus irmãos, eu tive que doar, fazer, eram 8 bolos na semana. Olha isso. Comida, era muita coisa. Eu acho que o povo achou que eu estava passando fome, agora está caindo a ficha. Não é não, é provisão de Deus. Então, meu irmão, eu não posso abrir a minha boca, e nem você a sua, para dizer, está me faltando coisa. Pode estar faltando o dinheiro que você quer, pode estar faltando a casa que você quer, mas o que Deus tem te dado, tem te sustentado. Amém? E outra coisa, preciso dizer agora para você como professor, o que está te faltando de dinheiro e o que está me faltando de dinheiro, está aqui, ó. Fazer alguma coisa extra, múltiplas fontes de renda. Eu tenho habilidades que eu estou desenvolvendo bem devagar, eu preciso desenvolver. Eu estou com cursos para preparar, cursos maravilhosos, que no mínimo aí eu vou ter, no mínimo, 20 pessoas para fazer aquele curso. Cadê coragem para fazer o curso? Aquele curso, ele me renderia pelo menos 15 alunos certeiro. Mas cadê? Aí vem aquela preguicinha, sobe aqui, ó. Descansa, você está tão cansado. Não pega nisso não. Eu já estou há 3 semanas para começar a produzir os novos cursos e cadê coragem? Se eu não estou tendo um valorzinho maior na minha renda pessoal, a culpa não é de Deus, porque Ele tem me dado. Mas o que eu preciso de mais, eu não estou conseguindo produzir. Quem está entendendo, diga amém. Deus está falando com pessoas aqui, nada está te faltando. E o que você acha que está faltando é a sua parte, porque a minha parte, diz Deus, já está feita. Amém? Ele já deu o sonho, Ele já deu a ideia, Ele já deu a habilidade. Aquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem paixão, é aquilo que Ele te deu para você multiplicar. Mas aí entra a preguiça, entra o desânimo, entra o medo, entra sentimentos que não são de Deus para te atravancar. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele diz... não temerei mal nenhum, segurança, porque tu estás comigo, amparo, o teu bordão, preparas uma mesa, sustento, na presença dos meus inimigos, livramento. Sabe o que significa isso? Às vezes, a gente não acha que alguém está marcando para fazer o mal para a gente, desejar o mal. Você consegue acreditar que alguém está rindo para você e por trás está te desejando mal? Que alguém diz assim, ai, nossa... que cabelo bonito, que sobrancelha bonita. Ai, quanto foi essa sobrancelha? Aí a pessoa fala, foi R$450. Ai, puxa, muito barato para o trabalho que a pessoa fez. Aí você, aí até fala, olha, foi assim. Aí você vai lá e blá, 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 blá. A pessoa vira as costas, vai lá na outra pessoa e fala, você viu aquela sobrancelha horrível? Ela pagou 450. Tá vendo? Para isso ela tem dinheiro. Você acredita que alguém pode fazer isso? Sim ou não? Alguém vai na tua casa, você chama o infeliz para comer na tua casa, bota o infeliz na tua mesa. A pessoa come, ai, delícia! Daqui a pouco a pessoa vai lá e fala para outra pessoa e chega até você, não chega? Sim ou não? Que tu não sabe cozinhar, mas a pessoa te elogiou. Que Deus te livre desses inimigos vestidos de amigo e de parente, né, irmão? Pastor, você prega contra parente? Não. Eu só abro o olho de vocês. Todo parente é ruim? Não. Todo amigo é ruim? Não. Mas tem joio no meio do trigo. Você está entendendo? E a gente peca e a gente sofre porque a gente não quer acreditar nisso. Seria ilusão eu falar para você, não, meu irmão, minha irmã, os irmãos de Jesus tretaram com ele. Os irmãos... Agora, qual era a postura de Jesus que era amor? O que ele fazia? Olha para mim. O que ele fazia? Mantinha uma postura séria. Uma vez Jesus estava já conhecido. Jesus, isso também tem muito na família. Você já está você está abençoado, você mudou de vida. Você não é aquela pessoa mais do mundo que fazia besteira, mas as pessoas, alguns da família ainda acham que você continua aquela mesma pessoa. Ela não te respeita, não tem aquela, poxa, fulano é uma benção, olha como é que fulano está na igreja, pô, tá firme na igreja. Ninguém fala isso. Só fala que você era da pá virada, que você era isso, que você era aquilo e tal. Aí fizeram a mesma coisa com Jesus.
Jesus já conhecido a beça, multidões acompanhando ele, os irmãos não acompanhavam na maioria das vezes. Aí uma vez teve uma festa em Jerusalém, chegou lá, Jesus está lá ensinando, conversando, a multidão do lado dele, ele sendo bênção. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão vindo aí. Aí Jesus, para tudo, rolem um tapete vermelho para eles. Foi assim que ele falou? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que me amam e que me seguem. Tem uma chave nisso aí. Não fique preso. Libere. Entenda que aqueles que estão do teu lado, verdadeiramente, com coração verdadeiro, o amigo mais chegado que o irmão. Pastor, então você está falando para eu abandonar minha família? Não é abandonar, é liberar o seu sentimento ruim. Quem está entendendo, diga amém. Não estou dizendo que você tem que desligar de família, não é isso. É se desligar emocionalmente, porque às vezes a pessoa fala, meu irmão não me ajuda, meu irmão não me ama, minha irmã não faz isso. Aí você fica ali preso, e aí você nutre sentimento ruim. O meu filho não me valoriza, minha filha não me valoriza, minha mãe não me dá isso, minha mãe não me abraça, meu pai não me abraça, não sei o quê. Meu pai também não me abraçava. Se eu recebi 2 ou 3 abraços do meu pai, dá para contar no dedo. Hoje eu ganho abraço, meu irmão, que eu já não sei nem mais abraçar. Eu fico, tanto abraço. Me falta abraço, sim ou não? Repare bem, você aí que está reclamando da vida, não te falta nada. E para a gente ir para o final, qual foi que eu falei? Na presença do meu adversário, livramento. Deus tem te livrado de situações, hein? E de pessoas. Unge-me a cabeça com óleo, unção. Ei, todos vocês têm unção de Deus na vida. Todos vocês são ministros de Deus. Todos vocês são sacerdotes do lar. Não tem essa coisa, não se diminua. Só o pastor tem unção. Quem disse isso para você? Todos nós fomos ungidos pelo Senhor a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. A mesma autoridade espiritual que eu tenho, você tem. A diferença é que eu tenho maturidade, entendimento, uma busca para eu me concentrar naquilo que eu entendo que fui chamado. Você faz na sua proporção, mas você é tão ungido quanto eu. Lembra aquela frase que fala pelas igrejas? Não toqueis no ungido. Ninguém pode tocar no sentido do pastor. Mas o pastor também não pode tocar na ovelha. Você está entendendo? Não toca nos profetas, mas o profeta tem que respeitar também. Vocês estão entendendo? Porque vocês também são ungidos. Porque Deus unge a tua cabeça com óleo. E o teu cálice foi feito para transbordar em nome de Jesus. E vamos para o final aqui. Bondade, o meu cálice transborda, alegria. Por exemplo, eu posso estar na situação difícil que for. Me brota uma alegria, meu irmão, que eu não sei nem de onde vem. Não sei de onde vem. Mas me dá uma alegria. Às vezes a tribulação e você sente uma alegria. Pega essa chave, bondade e misericórdia, graça. Quando você tem a bondade e a misericórdia dele se renovando toda manhã, é a graça de Deus sobre a tua vida. Então não te falta nada, a graça de Deus está na tua vida. E depois ele diz, todos os dias da minha, certamente me seguirão. Ou seja, pode ter firmeza. Pode ter firmeza. A graça e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias. Então não te falta nem a misericórdia dele, nem o perdão dele, nem a graça dele te falta. E aí, no penúltimo diz, habitarei na casa do Senhor, abrigo. Não saia da casa do Senhor por nada. Não deixe nenhuma teologia de youtuber dizer que você não precisa de igreja. Jesus andava na sinagoga, Jesus andava no templo, ele nem precisava, mas ele foi para dar o exemplo. Quando ele viu os salteadores, os vendedores dentro do templo, fazendo mercadão dentro do templo, qual foi a expressão que ele usou? A casa do meu pai. Você está entendendo? E Deus não aliviou o povo, nem no deserto, de montar o tabernáculo. Aí vêm algumas pessoas querendo ensinar. Não, porque a igreja somos nós. Sim, a igreja somos nós, reunidos. Eu sozinho, eu não consigo ser igreja. Pastor, eu já falei isso e vou repetir. 1 mês sem vir à igreja, você enfraquece.
há uma energia. Fale para o macumbeiro, para o espírita, ou qualquer pessoa de outra religião, para o católico fervoroso, para eles ficarem sem ir à missa, sem ir ao centro. O que você vai ouvir? Mas o crente vem, falar, eu sei que parece confortável dizer, eu sou morada do Espírito Santo, ele habita em mim. É confortável para mim dizer isso. Mas eu preciso dessa energia. Eu preciso ter outros irmãos que saem da sua casa na friagem para estar junto comigo. Eu preciso orar junto. Eu preciso estar junto. Porque se assim não for, eu me esfrio. Pastor, você se esfria? Talvez demore alguns anos. Mas uma brasa fora do braseiro. As ovelhas têm que estar no aprisco tudo juntinha. Uma para aquecer a outra. Nenhuma ovelha fica lá no pasto. Todas elas têm que estar juntas no aprisco. Esse lugar é um aprisco de Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E aí no último versículo diz, 22, para todo sempre, salvação. Não te falta nem a salvação. E a última palavra, o 23, eu acrescentei aqui, amém. Ou seja, assim seja. Então, a partir de agora, Deus está dizendo para você, quase no meio do ano, você que está pensando que está te faltando coisas, quando eu digo na minha palavra que nada vai te faltar, nada vai te faltar. Eu vou orar pela tua vida, pela tua família, e vou fechar aqui dizendo, olha, não te falta a bênção de Deus, provisão, cuidado, visão, alívio, refrigério, direção, amor, confiança, proteção, segurança, amparo, consolo, sustento, livramento, unção, alegria, graça, firmeza, esperança, abrigo e salvação. Agora você entende quando o versículo diz, o Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Eu creio que o Espírito Santo te provou que esse versículo que te dava dúvida porque faltava uma coisa ou outra, hoje você está entendendo que na verdade nada te falta. Pode faltar o pão, pode faltar o dinheiro, mas o que de fato, esses 23 pontos não faltam na sua vida. E são esses 23 pontos que fazem com que eu e você estejamos de pé na presença do Filho do Homem. Quero orar agora e abençoar a sua vida, a sua família, agradecendo a Deus pela vida da irmã Neuza, que está aí conosco, meu amigo Carlos, a irmã Sueli, esse povo abençoado, meu amigo lá, que está ao lado da irmã Isabel, Deus abençoe, a irmã Sandra, o irmão Carlos e a irmã Tânia que voltaram, eita glória, aleluia, ô bênção. Também nossa querida irmã que está aqui ao lado da irmã Kelly, Deus te abençoe, seja sempre bem-vinda, tá bom? Cara de varoa valorosa, mulher de Deus. Todos vocês, que o Senhor abençoe. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela tua provisão, pelo teu amor, pelo teu carinho. E de verdade entendemos quando a tua palavra diz que nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. Que palavra verdadeira! 23 motivos o Senhor nos deste para que pudéssemos entender que independente das circunstâncias, eu creio que nada nos faltará. Que esta palavra ache morada nos corações e que venha frutificar em cada fase da vida dos teus filhos e filhas. Eles possam entender que não está faltando nada. E quando eles mudarem esta energia no coração, o Senhor vai começar a dirigi-los por pastos verdejantes. Pai, leva-nos agora, Senhor, debaixo da tua proteção. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Cuida de nós, nos dê aquilo que precisamos, aquilo que o Senhor como Pai entende que é o melhor para nós. Dê amor, compaixão, paz nos lares. Abençoa a vida das mães, dos pais, dos filhos, dos netos, Senhor. Que haja comunhão, que haja libertação, que haja cura, Senhor. Que haja tudo aquilo que o Senhor quer e deseja. Eles só precisam te pedir, te buscar de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Que as tuas mais ricas bênçãos repousem sobre cada lar, sobre cada mente, dando um sono tranquilo, cada coração. Tira da alma, Senhor, todo sentimento ruim, raiz de amargura, caia por terra, em nome de Jesus. Todo espírito ruim que esteja tentando entrar na vida ou na família dessa pessoa, por causa de falta de perdão, falta, Senhor, de amor, porque não consegue liberar,
que haja um liberar nesta noite, porque nada tem faltado a esta pessoa, então ela libera qualquer outra que tenha deixado faltar o amor, o carinho na vida dela. Como um dia aconteceu na minha vida, eu me senti com falta de amor, de apoio, de carinho de alguém que eu esperava que me desse, mas quando eu entendi que o Senhor é o meu pastor, nada me faltaria, e assim será na vida da tua igreja. É o que nós choramos e já te agradecemos no nome de Jesus, e quem recebe diga amém. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre as suas dificuldades. Que estas bênçãos poderosas sejam sobre o ministério de ensino Palavra Viva e sobre todo Israel, verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos poderosas acompanhem o povo do presencial e o povo da live, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém.